Eu quero cumprimentar com a paz do Senhor. Hoje gostaria de falar sobre o Natal, que estamos aí próximo a vivenciar, a celebrar essa data festiva, essa data onde se comemora o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o que eu queria falar sobre o Natal não é nem tanto dizer que não é cristão ou afirmar que é cristão o Natal. Eu queria falar a origem do Natal. Aí eu queria que você mesmo tirasse as suas conclusões, o como você deve celebrar, festejar essa data, o qual os homens estipularam como a data do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Temos que entender algo, que Jesus, lógico, não nasceu o dia 25 de dezembro, né? E outra, o Natal, o Natal sempre foi comemorado muito antes de Jesus nascer. Lógico que era com outro nome, né? Não era o Natal. Era a festa do Deus Sol. Esta era a festividade que era celebrada muito antes de Jesus nascer. Então essa festa já era celebrada. O Natal só foi o nome dado muito após, muito depois até de Jesus ter nascido. Amém? Então hoje eu gostaria de falar sobre a origem do Natal. A origem dessa celebração, dessa festa, que o mundo todo celebra. Não é só cristão. Ímpios, umbandistas, satanistas, espíritas, todas as religiões, todas as seitas, todos os povos comemoram esta festividade, esta celebração. Né? Então não é uma celebração cristã, ela é uma celebração de muitos povos. Então nós temos que entender a origem desta festividade, a origem desta celebração. E para nós entender a origem, nós temos que ir para a palavra de Deus, que é o nosso manual, que é onde eu creio na inerrância dela, que é onde eu creio que aqui nela contém a vontade de Deus para a vida do ser humano. Vamos para a palavra de Deus então? Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 18. Vamos ler a palavra para nós começarmos a entender a origem desta festa comemorada até nos dias de hoje, que já existia muito antes de Jesus nascer, com o nome, com o título de Festa ao Deus Sol. Amém? Diz assim, Gênesis capítulo 9, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé. E deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora os seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram a capa, puseram-no sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, o rosto desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos seus irmãos. Amém? Então nós temos que entender algo. Cã foi amaldiçoado por Noé, logo Cã ter presenciado, logo Cã ter visto a nudez do seu pai, Noé, logo após o dilúvio, onde Noé
plantou uma vinha e ali se embriagou, e Cã chega e se depara com o pai despido e sai avisando os outros, tipo, ele não cobre a nudez do pai, ele contempla a nudez do pai e não cobre a nudez do pai, as vergonhas do pai. E os outros irmãos, Jafé e Sem, vêm com uma reverência ao pai, vem de costas e cobre a nudez do pai. Quando o pai se desperta da sua embriaguez, ele fica sabendo do ocorrido e vem e amaldiçoa Cã. Só para nós entender o começo, para nós virmos entender. Então Cã é amaldiçoado por seu pai. Cã casa com Semiramis. E quando ele casa com Semiramis, nesse casamento gera um filho por nome de Nimrod. Aí começa a origem, aí é o cerne do que nós vamos falar sobre o Natal. Quando Cã casa com Semiramis, eles dessa relação geram um filho por nome de Nimrod. Esse filho mais para frente, ele mata o pai Cã. Ele vem a matar o pai Cã, filho de Noé. E Nimrod, quando ele mata o seu pai Cã, ele casa-se com sua mãe. Olha como é profundo, olha como é bem mais complexo às vezes do que nós pensamos, muito mais sério, muito mais profundo do que aquilo que a gente conhece. Quando a gente estuda, quando a gente vai conhecendo e vai se aprofundando na história. Aí quando Nimrod casa com a sua mãe Semiramis, ele começa a fundar a cidade, os lugares. Foi ele que deu início à Babilônia, foi ele que deu início à cidade de Nínive, e foi ele que deu início a todas as outras cidades pagãs da época. Então nós temos que entender que foi Nimrod, que foi o precursor, que foi a primeira pessoa a fundar seitas pagãs, a fundar princípios, sacrifícios pagãs, adoração a deuses pagãs. Isso veio tudo, o Nimrod foi o precursor de toda a forma de adoração que não seja a Deus, ao único Deus, ao Deus Israel. Então Nimrod, ele veio contra tudo e se opôs contra tudo que era contra Deus. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando sobre algo para chegar no Natal, para chegar nessa festividade, para chegar nessa celebração que a gente celebra todos os anos, o dia 25 de dezembro. E eu estou falando todo esse contexto para chegar aonde eu quero chegar, né? Então, quando Nimrod começa a se levantar e a se opor contra tudo que se fala de Deus, Sem, seu tio, irmão de seu pai Cã, Sem vem e mata Nimrod. Ele vem e assassina Nimrod, porque Sem era o adorador a Deus. Sem mata Nimrod. Quando Sem assassina Nimrod, Semiramis, a esposa de seu próprio filho, pega e começa a espalhar para todas as pessoas, para todos os povos daquela região ali, que Nimrod tinha sido levado aos céus como um deus. Aí, nesse momento, começa a se adorar a Nimrod. Nimrod começa a ser conhecido como Deus Sol. Foi nesse momento que houve a primeira adoração a Nimrod. Porque Semiramis pega e faz o quê? Começa a dizer que não foi assassinado, que ele simplesmente foi levado aos céus pelos deuses. E ele se tornou um deus, o Deus Sol. Vamos lá. Aí Semiramis, mais para frente da história, ela fica grávida. E ela fica grávida com certeza de alguém que não foi Nimrod, que não foi Cã, não se sabe quem foi, mas ela fica grávida. Aí ela atribui a gravidez dela
a encarnação de Nimrod. Olha só como que acontece, como que deu origem à festa pagã. Essa festa, essa celebração de datas pagãs, para deixar mais objetivo com o qual eu quero citar. Aí Semiramis engravida, não foi de Nimrod, porque Nimrod estava morto, não foi de Cã, porque Cã estava morto, e ela atribui a sua gravidez à encarnação de Nimrod no seu ventre. Olha como é profundo. Aí o que acontece? Essa criança nasce no dia 25 de dezembro. O nome dessa criança é Tamuz. Essa criança nasce no dia 25 de dezembro, a reencarnação do Deus Sol. Só que a criança vai crescendo, ela se torna um caçador e vai crescendo. Ela é a encarnação de Nimrod para o povo pagão. Ela era a encarnação de Nimrod. Só que essa criança, ela é encontrada morta numa floresta, em cima de umas árvores apodrecidas, já em cima de umas árvores tombadas. E ali essa criança é encontrada, e a sua mãe naquele lugar ali, quando tira a criança, ela vê que nasce naquele lugar que ela tirou aquela criança ali, uma árvore. Em volta daquela árvore, onde Tamuz, a suposta pessoa onde veio reencarnada Nimrod, em volta daquela árvore, as pessoas começam, as sacerdotisas da época, começam a se encontrar ali, as sacerdotisas pagãs, começam a se encontrar em volta daquela árvore ali, para jejuar e chorar. A Semiramis, ela pede que se reúnam ali, chorem e jejuem por 40 dias e 40 noites. Para só assim, depois desse jejum, desse lamento, desse choro, Tamuz, o Deus Sol encarnado, seja levado aos céus. Então, para nós entender, o dia 25 de dezembro nasce Tamuz, a reencarnação do Deus Sol para o povo pagão. Então, todo dia 25 de dezembro era festejado, comemorado o nascimento do Deus Sol. Em volta dessa árvore, eles começam a adorar, cultuar ao Deus Sol. Para ficar mais presente na vida dessas pessoas, elas começam a cortar pedaços dessa árvore e começam a levar para suas casas, como símbolo, como objeto, como algo para adoração na sua casa, da reencarnação do Deus Sol. Aí surge as árvores de Natal enfeitadas. Elas levam para suas casas, e nas suas próprias casas elas enfeitam, elas colocam adornos onde vêm enfeitar, onde vêm, tipo assim, prestar ofertas à presença daquele Deus Sol. Vamos ler, para que nós venhamos entender mais. Lê Jeremias capítulo 10.